Sejam bem-vindas, bem-vindos novamente a mais um episódio da Rede Luna. A Rede Luna é uma plataforma de troca de ideias, de construção de conhecimento, experiências sobre o ambiente da mulher, os desafios e os dilemas da mulher na sociedade. E então hoje temos a honra de receber na Rede Luna a Irina Bulara. A Irina é diretora executiva do Renova BR, tem uma larga, vasta experiência com educação, ela já foi diretora geral do Sistema Anglo de Ensino e vai bater um papinho conosco sobre renovação política, sobre os desafios da mulher na sociedade, sobre a conciliação de mulher, mãe. Irina está grávida, linda, de Heitor. E continua trabalhando a todo vapor. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Irina. Prazer é todo meu. Muito legal contribuir um pouco com a minha pequena experiência, mas eu espero que eu possa compartilhar com vocês um pouco desses aprendizados aí, tanto da vida pública quanto da vida privada. Muito bom. Já vou começar fazendo aquela pergunta mais complexa, pedindo para você se descrever. Quem é a Irina? Me conta um pouco da sua história, origem, família, para a gente contextualizar aqui. Desde do Anglo, eu sempre começo falando, gente, eu sou introspectiva, para mim nunca é fácil falar sobre mim mesma e é um esforço, então eu peço carinho e paciência, né? Eu vim de uma família de educadores, meu pai e minha mãe, eles são educadores. Eu cresci na Zona Leste, então sempre fui a filha do diretor nas escolas, né? Sempre vivi de bolsa e acho que isso que me constituiu. Sempre muito grata pelas oportunidades que eu era dada, porque eu estudei em ótimas escolas, porque meu pai era diretor. E sempre tive que ser super boa aluna, senão eu perderia a bolsa. E essa importância da educação na minha vida. Depois disso, eu fiz cursinho, fiz um ano de cursinho e eu vou frisar isso porque depois eu voltei para lá sendo diretora deles, né? Foi super legal. E fiz administração na USP, que também foi muito importante para mim pela diversidade de pessoas, de conhecimento, de um campus tão legal. E lá que eu acho que eu fui começando a me descobrir mais como um ser humano, assim, né? Como uma pessoa dissociada da minha família. Uhum. E aproveitei muito. Então, eu era da Atlética, jogava goleira de futsal com esse tamanho inteiro. Viajei, morei em Torino, na Itália. E quando eu voltei, eu, como todo mundo, né, segui a manada, né, para onde está todo mundo indo. Eu acho que todos os meus amigos foram para o mercado financeiro. Eu fiquei um tempo numa mesa de operações. Não te imagino numa mesa de operações. Pois nem eu hoje em dia, né? E era muito difícil. Acho que esse é a primeira coisa legal. Eu lembro de eu chegar, só ser homem, né? Naquela época as pessoas gritavam ainda, né? Compra, vende, o BC entrou. E eu chorei um dia. E aí um chefe meu me chamou e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, aqui você não pode chorar. E aquilo me marcou muito, porque eu sou chorona, eu sou uma pessoa emotiva, eu me emociono muito, eu sou muito dura, mas eu sou muito emotiva. E aquele não era meu lugar, e eu achei o meu lugar numa empresa de construção. Olha que engraçado. Na Odebrecht. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque aquela cultura era muito legal. Quem conhece a tecnologia empresarial Odebrecht, que é uma cultura de empreendedorismo, de foco no cliente. Então, me desenvolveu muito rápido. E segundo, porque eu acho que infraestrutura, para mim, começou a fazer mais sentido na minha vida. Propósito me move muito. Uhum. Então, você construir uma hidrelétrica, você construir uma rodovia, aquilo muda, né, o Brasil. E eu aprendi muito. Fiquei 6 anos lá. Uau, não sabia. Depois disso, fui trabalhar ainda com o Ricardo Sandler, que é virando a própria mesa, né? Sempre eu adoro coisas diferentes e toda vez que eu conto uma história eu vejo quão não linear ela é. Né? Ela vai sendo movida por paixão.
E aí eu fui para Somos, e na Somos eu acho que foi onde eu me achei, né? Eu me achei como profissional, como ser humano, me descobri mãe, porque trabalhar com educação de fato é muito transformador. E aí na Somos eu fiquei um tempão, onde a minha principal experiência foi ser diretora do Anglo, que é uma marca importante aqui, né? Eram 900 escolas. Que a gente vendia material didático, e depois as unidades de cursinho, que também acho que é a parte mais legal da minha vida, né? Voltar para lá, era um corpo docente, acho que tinham 2 ou 3 mulheres, né? Só? E depois disso eu tive o João Pedro durante as eleições, e aquilo me marcou muito, assim. Eu tive o privilégio de ter uma licença maternidade de 6 meses. Eu sei que não são todas as mulheres, ou na verdade a maior parte das mulheres não tem esse privilégio. E era durante as eleições presidenciais, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de passar vergonha, de omitir minhas opiniões de maneira leviana. E aquela confusão no grupo de WhatsApp, né? Da família, dos amigos, enfim. Eu falei, quer saber? Eu vou ler todos os planos de governo. Pra eu me inteirar, eu tava de licença maternidade, dando mamar pro João. E eu via todos os debates, li todos os planos de governo, todos. E aquilo começou a me intrigar. Eu falei, gente, mas calma, não é possível que isso é um plano de governo, né? Alguns deles, e aqui não tô pra polarizar, nem falar quais são eles, mas... E eu falei, gente, como eu nunca me interessei por política, como eu nunca me interessei pelo público. E foi bem na época que o Edu e a Isa estavam colocando o Renova de pé, acompanhei aquilo de perto e falei, gente, é muito incrível, é muito legal, eu quero participar disso. E aí, que bom, depois que eu fiz minha transição do Anglo, o Edu me chamou. E eu entrei no Renova e tô aqui no Renova, parece uma eternidade, mas faz um ano. Faz um ano só. Me conta pra quem tá assistindo aqui, que talvez não conheça, porque eu sou uma das fundadoras do Renova, amo de paixão. Também quando o Edu me apresentou a primeira vez, eu abracei aquilo, falei, Edu, eu quero estar junto. E fui. Mas conta pra quem tá assistindo, talvez que não conheça, o que é o Renova, qual que é o propósito do Renova? O Renova, ele é uma escola. Então, o que a gente faz? A gente pega pessoas que nunca participaram da política e dá uma formação para que elas possam ir lá e lutar por um Brasil melhor. O que a gente acredita? A gente acredita que se pessoas comuns não se envolverem na política, a política nunca vai ser para pessoas comuns. Então, gente como eu, como você, como tantas outras que falaram, poxa, eu quero participar disso, eu quero ter uma qualificação, como que eu entro, como que eu participo desse pleito eleitoral, o Renova ele dá um caminho. Importante, não é obrigatório se candidatar, somos pluripartidários, então o que é muito relevante? Que nós estejamos abertos ao diálogo, à empatia, a ouvir a opinião dos outros e a tomar as decisões para o Brasil e para o brasileiro com base em dados e evidências. A gente brinca, né? Mas o problema, ele tá dado, né? A solução pode ser partidária ou ideológica, mas o problema ele tá dado. Então a gente analisa com muito cuidado o problema, apresenta para as pessoas e acompanha eles nessa jornada, eles e elas nessa jornada, que é uma jornada dura, árdua e difícil. Eu ia te falar, para mim o Renova acaba sendo, né, e pelo que ele já se mostrou desde as últimas eleições de 2018, que foi o primeiro pleito com o Renova no país, ele se mostra como uma ferramenta de renovação política, porque abre um portão de possibilidades para pessoas que antes até pudessem ter o interesse em entrar para a política, mas não tinha caminho. E de repente o Renova abre esse portal de oportunidades. E aí te pergunto, entendendo que o Renova busca a renovação política no Brasil, a gente sabe que tem alguns degraus que a gente ainda não alcançou. Por exemplo, a equidade de gênero na política, né? Uma distribuição mais proporcional entre homens e mulheres ali. Você deve ter com certeza esses dados, mas faz
uma fotografia pra gente, Irina, da subrepresentação feminina na política brasileira hoje. Legal. Eu acho que eu vou começar pela coisa mais chocante. Eu não sei se você sabe ou não, eu não sabia, mas não tinha banheiro feminino no Senado até 2016. O que significa isso? Significa que aquele local ele não foi projetado para mulheres, ela não é esperada ali, né? Quando a gente olha o número da participação feminina no Congresso, também é algo, poxa gente, a participação de mulheres negras é um absurdo, é muito baixo. Então eu acho que tem, como a gente falou, uma falácia conveniente de que a mulher não se interessa por política. E isso não é verdade. Estou eu aqui, você aqui, apaixonada pelo Renova. O ponto é que a gente precisa de instrumentos para chegar lá. Tá. Então, e eu acho que o Renova, ele pode ser um instrumento de capacitação e de apoio, é uma rede de apoio, né? Para você, de fato, ter oportunidades de estar ocupando espaços de poder e representando uma classe. As mulheres são 52% da população brasileira. E só 15% no Congresso Nacional, né? 15%. É muito desproporcional. Agora, tá, então você acredita que a mulher... Você tem exemplos e números, eu queria até que você compartilhasse com a gente, se possível, já que é uma falácia dizer que a mulher não se interessa por política, o Renova consegue, com dados, comprovar, por exemplo, número de alunas ou número de mulheres que estão se candidatando esse ano, ou uma proporção? Você consegue compartilhar com a gente? Esse ano... Bom, o Renova ele fez 2 turmas. A primeira turma ela foi presencial, ela teve um processo seletivo de 4.000 pessoas e selecionou 133. Uau. Cerca de 10% eram mulheres. Quais foram eleitas? Tabata Amaral, Marina Elou e a Joênia. O segundo processo a gente quis ampliar e democratizar o conhecimento. A gente teve um processo seletivo de 35.000 inscritos. Dos quais a gente selecionou cerca de 2.000 alunos. 30% eram mulheres. Ou seja, teve uma evolução. De 2 anos, uma diferença de 2 anos. E a gente fez um trabalho propositivo, assim, para chamar mulheres. Tem uma coisa que é muito interessante acompanhar, as mulheres elas não têm certeza se elas vão se candidatar. Porque elas não têm rede de apoio, as pessoas acham aquilo um absurdo, elas ficam inseguras, a própria família não apoia, ela não tem com quem deixar o filho. Então a gente foi acompanhando essas mulheres para garantir que se elas quisessem, porque não necessariamente ela precisa querer, ela poderia se candidatar. E aqui tem um dado super quente, que é dos nossos alunos que optaram por se candidatar, os mesmos 30% são mulheres. Boa. Então a gente fica muito orgulhoso de entregar essa opção para o eleitor. Boa. Porque tem a segunda falácia que assim, eu não voto, eu voto nas mesmas pessoas porque eu não tenho novas pessoas para votar, não tem mulher para votar. E agora a gente entrega para a sociedade uma opção, dentre outras, e outros movimentos que fazem trabalhos muito legais e relevantes também. Legal. Você mesma disse outro dia, né, num artigo seu, que você só vai votar em mulher esse ano. Né? A gente também tem dados e estudos mundo afora que demonstram que qual é o lado positivo de você ter mais mulheres ou uma proporção mais equilibrada de mulheres e homens no legislativo, no executivo, no judiciário. Tem um estudo da Universidade de Virgínia que mostra que assim, quanto mais eles compararam diversos países, diversas casas legislativas em diversos países e identificaram o seguinte: quanto mais mulheres na casa legislativa de determinado país, maior era a proporção do investimento daquele país, daquela cidade, daquele estado, em educação e saúde. Então, a gente vê que não é só porque vamos buscar o equilíbrio e não tem porquê, ou também não é dizer que a mulher é melhor do que o homem, mas tem comprovações por aí que mostram que, poxa, é óbvio que a mulher que tem filho
vai ser mais direto, mais rápido para ela pensar numa propositura, num projeto de lei ligado à creche ou à primeira infância, porque ela está vivenciando aquilo, né? Ô Irina, e me fala outra coisa, você já deve ter visto nesse ano de Renova trajetórias bonitas, histórias interessantes de mulheres nessa jornada, né? Nessa dúvida de, às vezes o olhinho brilha, mas tem todo o ambiente dela que não possibilita. Você tem alguma assim que você se lembre que te tocou para contar pra gente? Lembro. A gente fez no ano passado alguns encontros presenciais, né? E aí teve um que me tocou muito, que é essa rede de mulheres, né? Uma aluna falou, olha, eu não vou porque eu tô com meu filho pequeno e eu não tenho com quem deixar. E tá todo mundo achando na minha família um absurdo eu ir encontrar num evento que é sobre política. E aí uma monitora nossa falou assim, não por isso. Você vem, você traz seu filho e eu vou ficar cuidando dele. E a gente vai te ajudar. E ela foi, levou o filho, a monitora cuidou e ela participou de todo o evento. Então, o que eu acho? Eu acho que assim, a gente tem que dar oportunidade para que as pessoas cheguem lá. De fato, existem mais barreiras. E uma das coisas que eu acho é que quem passa por mais dificuldades está mais preparado. Né? Faz todo sentido. Não tem jeito, assim, para você liderar uma campanha, para você liderar uma cidade, para você mobilizar as pessoas, se você tem mais dificuldades, você acaba se preparando mais, porque é mais difícil, é mais doído, né? Vai engrossando a casca, né? Vai engrossando. E o que você falou é muito relevante, assim, a equidade e a representatividade não é porque ninguém é bonzinho, é porque os resultados são melhores, né? Assim, você tem estudos também de Harvard que falam que quando você tem boards em empresas com pessoas mais diversas, o resultado da empresa é melhor. Não é um favor. Sim, né? Sim. Agora, falando em favor, parece um favor o nosso fenômeno de sempre ter mulheres, a gente conceder espaço para mulheres na política, garantindo aí a candidatura a vice. Fala um pouco disso. Eu vou ser polêmica. Né? Não, porque é verdade. Eu acho que essa ideia do vice, eu brinco assim, né? Agora que tá na moda, todo mundo quer uma mulher pra chamar de sua, não né? É isso. Pois é, né? Todo mundo quer uma mulher pra falar, não, olha, eu juro por Deus que eu não sou machista, ou eu juro que aqui, tá vendo? Eu tenho uma vice. Legal, eu acho importante e eu não quero desmerecer o quanto essas mulheres batalharam para estar até lá como vice. Sim. Elas têm a sua história, só que eu quero uma mulher candidata, eu quero uma mulher no lugar de poder e não na foto atrás. Ela tem que estar na frente e é isso que eu espero para as eleições de agora e para as que virão. Sim. Falando da sua vida profissional, da sua trajetória, Irina, você já passou você contou aqui um pouquinho no começo da nossa conversa que seu chefe no mercado financeiro disse que você não podia chorar. Você teve algum outro momento que talvez até na hora a gente não perceba ou não realize que aquilo é tão grave, que hoje você se lembra, puxa, eu já passei por isso, com a história desse viés inconsciente de que o mercado de trabalho é um espaço de homens e não de mulheres? Eu acho que todas nós, assim, já passamos por essas situações, né? Tem algumas que me marcam mais e tem uma que foi a última e foi um grande aprendizado para mim, né? A gente estava numa reunião e aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito, que era meu par, que é meu amigo, e eu tenho certeza que ele não tinha nenhuma intenção ali, mas ele ficou super nervoso, ele levantou, bateu a mão na mesa, ele gritou comigo e na hora eu comecei a chorar. Porque eu assustei, assim, não porque eu tava recuando, né? E aí eu falei pra ele, eu vou te falar uma coisa, eu tô chorando, mas só porque eu estou assustada. Você baixa o tom pra falar comigo e a gente vai voltar pra essa reunião de um jeito organizado. Só que porque eu chorei, aquilo mobilizou todo mundo.
E primeiro, antes eu tinha vergonha de chorar, hoje eu não tenho, faz parte de quem eu sou. Então, gente, eu choro, tá bom, tá tudo certo, pode ser de raiva, de felicidade, de emoção, é quem eu sou. Então, você vê que você sempre tem que estar buscando se enquadrar no que é aquele padrão do que não é ser frágil, não é ser feminina. E eu acho que a grande beleza da liderança feminina é quando você, de fato, exerce o que é o feminino para você. Sim. E não você tem que agir com as posturas esperadas dentro daquela reunião. Sim. Então, assim, putz, eu chorei, paciência. Tá tudo bem. Por isso que essas redes, esses grupos de mulheres que se apoiam também são importantes, porque às vezes o padrão que a mulher viu a vida inteira é aquele, ou ela se masculiniza inteira e vai ser dura também, que não é ela, ou ela, né, vai reprimir essa feminilidade ou essa sensibilidade, e talvez quando nessas conversas ou com uma mentoria ela vê, poxa, tem mulheres agindo de outras formas, aquilo abre uma possibilidades enormes para ela. Olha, tem outras formas de eu atuar que não necessariamente sendo um homem masculino ou sendo a florzinha sensível, né? E é engraçado, porque eu vou pegar um outro exemplo. Eu sou uma pessoa dura, tá? Às vezes não parece, mas eu sou. E tem uma menina do meu time que ela fala, mas Iri, eu não consigo ser que nem você. Mas eu falei, você não precisa ser que nem eu. Você tem que ser você. E você tem valor. Isso. Assim, é que eu sou assim, e eu sou assim na minha vida. Que bom que eu pude encontrar um espaço para ser eu mesma e ter essas características valorizadas. Em alguns lugares vão ser mais e outros menos. E você não precisa ser que nem eu para ser uma liderança. Você tem que ser você. E se o seu ser você dá uma bronca dócil, tudo bem. Tudo bem. Olha só. Irina está grávida de Heitor. Queria te perguntar também a pergunta clássica, né? Como que a gente faz o malabarismo de conciliar gravidez, criação de filhos, família e toda a carreira profissional? Como é que foi a sua primeira gravidez e como é que está sendo essa? Eu acho que tem uma coisa que é rede de apoio, né? Então, eu tenho o privilégio de ter pessoas que me ajudam, elas podem ser da família, enfim, acho que tem isso. A outra coisa é que eu resolvi assumir que eu amo trabalhar, me faz bem, me gera energia e que eu não vou carregar culpas comigo. Então, a partir do momento que eu assumi isso pra mim, todo o tempo de qualidade eu fico com meu filho. Eu sou uma melhor mãe porque eu trabalho. E isso funciona pra mim, né? E essa foi a equação que eu consegui. Eu tenho um marido que me ajuda. Ajuda não. Eu tenho um marido que tem 50% das responsabilidades. Perfeito. Ele não atribui a mim a responsabilidade da criação, ele atribui a mim 50% da responsabilidade de criação. Perfeito. E se ele não fosse assim, eu acho que eu não conseguiria. Então, assim, esses arranjos e esses acordos verbais e não verbais, eles possibilitam com que funciona, a gente dá um jeito, né? E a gente prioriza também. Então, olha, você consegue fazer um call às 8? É importante. Porque assim, é o horário que o João dorme e eu coloco ele para dormir. O mundo está terminando e você precisa falar comigo às 8. Se o mundo está terminando, às 10 eu te ligo. Senão a gente fala amanhã. 99% das respostas é, a gente fala amanhã. Perfeito. Então, acho que tem um pouco também desse ponto, né, da priorização, né? E nas suas conversas com mulheres, mentorias, nesses grupos, você tem um recado padrão que você costuma passar para garantir a transferência dessa confiança que muitas vezes a gente parece que é o que falta, né? Eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Por exemplo, tem um dado, né, que de 10 mulheres brasileiras que voltam da licença maternidade, voltam a trabalhar,
4 delas desistem do trabalho no primeiro ano que elas voltaram a trabalhar, porque elas não conseguiram, aí se cobra, aí culpa. Então, olhando esse panorama, assim, que tipo de mensagem você passaria para encorajar a mulherada a buscar mais espaços ou espaços de liderança, tanto no setor privado quanto aí na gestão pública? Nunca pensei sobre isso, mas eu acho que o principal recado é, primeiro, às vezes é difícil e tudo bem. Nós somos frágeis e aceitar a nossa fragilidade também nos faz um ser humano. Então você falou, essa confiança. Eu não sou confiante. Eu só tenho muita gente legal do meu lado que acredita em mim e que me ajuda a chegar lá. Quanto mais a gente passar a mensagem de que somos super-heroínas, pior vai ser, porque não é verdade. Ótimo ponto. Eu choro, eu fico insegura, eu não quero subir no palco. Às vezes eu acho que eu sou uma péssima mãe, às vezes eu acho que olha que legal, ele até que é educadinho, meu filho. Eu acho que a mensagem é, vamos aceitar nossas fragilidades e ser autênticos no caminho. A autenticidade, ela tem valor, principalmente no mundo de hoje. E o que eu mais agradeço encontrem suas redes de suporte. Sejam elas outras mulheres, sejam elas coletivos, sejam seus parceiros, suas parceiras. Encontrem redes de suporte, porque o caminho é dolorido, ele é difícil. Mas quando a gente está caminhando junto, tudo fica mais factível. Suave. Ai, que linda! Podia acabar por aqui, mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Uma mulher que te inspira? Michelle Obama. Por quê? Conta. O livro dela é incrível, o documentário dela é incrível e tem uma frase dela que é algo que eu levo pra mim num mundo tão polarizado, que é muito difícil odiar alguém de perto. A gente, nesse mundo polarizado, a gente fica com uma versão das pessoas. E eu também estava ouvindo um podcast da Brené Brown que ele estava conversando com um pesquisador e ele falava assim, toda vez que você for odiar alguém, lembra que essa pessoa tem uma mãe que ama ela, algum companheiro que ama ela. Ela tem alguma coisa positiva. E quando eu junto isso com a Michelle Obama de falar é impossível olhar alguém de perto, com empatia, com diálogo, você consegue mudar o mundo. A gente não precisa odiar, a gente não precisa polarizar, a gente só precisa olhar de perto o suficiente para achar quais são aquelas características que são boas e que vão fazer a gente construir algo melhor. O mundo está cheio de problemas complexos. Que lindo. Sozinho, ou só com uma bolha, com a sua turma, a gente não vai conseguir. Então ela me inspira muito e eu acho que essas são algumas coisas que eu procuro levar para a vida, principalmente quando trabalhando na política. Muito bom. Inspirador foi esse papo, Irina do céu, me emocionei algumas vezes aqui, te agradeço imensamente. Obrigada, eu adorei. Que bom. Pessoal, não sei nem como encerrar. Foi uma honra e foi inspirador demais. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Irina Bulara, diretora executiva do Renova, e essa linda dessa pessoa. Obrigada.